Olá, aqui é o Eric da Universidade do Inglês e nesse vídeo eu quero falar com você sobre 40 palavras em inglês com o mesmo som. É isso mesmo, elas têm o mesmo som, mas têm significados diferentes, também conhecidas como palavras homófonas. Isso acontece no português e acontece no inglês. E eu quero te mostrar 40 delas e não só te mostrar o som e o significado, mas como diferenciar uma das outras, ok? Let's go, vamos lá! So, let's go. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero que você veja aqui são os aspectos visuais. Em azul está a primeira palavra com a tradução, break, freio. Depois vem break, quebrar. A segunda palavra em vermelho com a tradução. E em verde aparece o fonético, a forma de pronunciar, ó, break. Então essa palavra não existe, né? É o fonético. E ele te ajuda muito no começo, quando o seu ouvido ainda não está acostumado com o som das palavras, quando você ainda não consegue bater o olho em uma palavra e já saber como pronunciar. Depois que o seu ouvido vai ficando mais acostumado, o fonético vai passando a ser desnecessário. Então no começo você pode usar o fonético para te ajudar a lembrar de alguma palavra que você está esquecendo. Aí você anota a pronúncia do lado. Depois que você já acostumou com ela, você não precisa mais disso, ok? Vamos lá. Break, freio. Break, quebrar. Cell, célula. Pilha, cela. Sell, vender. Eric, mas como eu vou diferenciar uma palavra da outra? Pelo contexto. Se eu falar para você, I need to buy a cell, eu preciso comprar uma pilha, aqui com o cell, com o C. E eu falar, I need to sell my car, eu preciso vender o meu carro. Pelo contexto, pela frase, a gente consegue saber se é o cell de pilha e se é o cell de vender, por exemplo. Isso acontece também no português. Se eu falar para você da palavra banco, pode ser o banco onde a gente senta, o banco da praça, pode ser o banco do campo de futebol, pode ser o banco de outros jogos, como basquete, como vôlei, pode ser o banco onde a gente coloca dinheiro, onde a gente tira dinheiro, pode ser o banco que a gente tem lá em casa para ajudar e completar algum lugar para sentar. E pelo contexto você se identifica, você não fica preocupado, aí agora, que banco que o Eric está falando? Ou se eu falar para você a palavra manga, pode ser fruta, como pode ser a manga da camisa, da camiseta, também. Se eu falar, fui para a fazenda e comprei uma manga direto do pé, você já entendeu que eu estou falando da fruta. E se eu falar que eu derrubei manga na manga da minha camisa, usei as duas na mesma frase e você vai entender. Então o contexto vai ser a chave para você entender e saber de que palavra que a gente está falando aí. Sempre o contexto e não tanto a tradução palavra por palavra, ok? Então, continuando aqui da terceira linha. Die, pode ser morrer, falecer, destino, cunho. Die, tingir, tintura, tinta. Find, encontrar, find. Mutado, for, quarto, for, para. Hour, hora, hour, nosso. It's, abreviação de it is com o it. O is do verbo to be e o it pronome. It's, possessivo, indicando posse, indicando que alguma coisa é. Night, noite. E night pode ser também cavaleiro. Se eu falar have a good night, tenha uma boa noite. Have a good night, tem um bom cavaleiro, não faz sentido, fica estranho. Então, pelo contexto, você vai saber, fica tranquilo. Red é o passado do verbo ler, e red é vermelho também, a cor. Right pode ser rito, pode ser certo, direita, e pode ser escrever. E ainda, see, mar, see, ver. Sin, cena, sin, participa do verbo see. Sight, vista, visão, pode ser local, lugar. Stare, pode ser escada e pode ser encarar, olhar. Steal, roubar. Steel, aço. Tale, cauda. Tale, conto. Their, abreviação de they are, ou também o pronome their, deles. To, dois. To, preposição, ou ainda to, também demais. Where, usar. Where, onde. Which, qual.
quando a gente tem opções de escolha. E witch também, bruxa. Wood, madeira, e would, o verbo auxiliar, would que tem a terminação iria lá no fim dos verbos. Por exemplo, would like, gostaria. Would go, iria. Ok? Então, é isso aí. A dica principal para você aqui é olhe o contexto, porque o som ele pode confundir, ele pode parecer uma coisa e ser outra, mas pelo contexto a gente vai entendendo. E cada vez isso vai ficando mais natural, cada vez mais natural, até que você nem pensa mais nisso, o inglês já está aí automático para você. Espero que você tenha gostado, que você tenha, assim como eu, aprendido mais, conhecendo mais palavras que têm o mesmo som, mas que têm significados diferentes. Não esquece de curtir esse vídeo, de deixar o seu comentário dizendo aquilo que você gostou, deixando para nós aqui assuntos que você queira que a gente traga para que você possa aprender mais e de comentar com aquele seu amigo, aquela pessoa que você sabe que está precisando desse vocabulário. É isso aí. It was a pleasure to be with you. Foi um prazer estar com você. See you soon. Te vejo em breve. Bye bye. Tchau, tchau.